cumprimentar os irmãos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Hoje, pela manhã, uma manhã chuvosa, uma manhã até mesmo preguiçosa, né? Mas um tempo também que o Senhor nos deu de presente para estarmos juntos, buscando a sua face, buscando o crescimento e a sua presença. Um tempo especial onde o Senhor quer falar ao meu e ao seu coração esta manhã. Bom dia, Ione. Bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus. Bom dia, você que vai se conectando. Você pode ir mandando aí um bom dia que eu já te respondo. Porque aí eu consigo ver a sua fotinha e consigo ver você entrando na live. Bom dia, Flávio também. É um casal embaixo da graça e da paz do Senhor Jesus. Quero convidar vocês a abrirem a palavra do Senhor logo de manhã no Salmo de número 99. Salmos 99. Bom dia, Flávio. Agora sim apareceu aqui a fotinha sua, querido. Bom dia, Dalvinha. Bom dia, presbítero Neriton. Bom dia, dona Rosina. Sejam bem-vindos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Diz assim o Salmo 99. Bom dia, Beth. Seja bem-vinda, querida. Reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. És Rei poderoso que ama a justiça, tu firmas a equidade e executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus filhos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor, o nosso Deus. Um tempo precioso de exaltarmos ao Senhor. Convido você a fechar seus olhos e orarmos ao Senhor. Obrigado, Pai, por esta manhã tão gostosa, onde podemos nos achegar à presença do Senhor. Podemos também, ó Pai, agradecer ao Senhor pela semana que se inicia. Obrigado pela noite, pelo descanso, pelo renovo que veio do Senhor. Nós agradecemos e pedimos, se conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Tem um cântico que nós cantávamos bastante na igreja, né? E há um tempo eu não ouvia. Eu quero adorar junto com você. Ele é facinho de lembrar. Bom estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós, ó Deus. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Enquanto tocava essa música, eu fui lembrando, né? Porque geralmente durante o nosso culto, ou a nossa escola dominical, é um tempo de abraçar, um tempo de estarmos cumprimentando os nossos irmãos. E eu quero dizer para você que mesmo virtual,
É um prazer muito grande estarmos juntos. Sabe, ver a fotinha de cada irmão que se conecta, ver cada irmão ali também crescendo no conhecimento da palavra do Senhor. Esse tempo é precioso e também é um tempo onde é um privilégio que Deus nos dá. Sentimos a falta sim de poder abraçar, de ter mais tempo com os irmãos, mas eu creio que também é um tempo didático, um tempo precioso que Deus está trabalhando o nosso coração, mas que a nossa união, como diz o cântico, ela nunca falte para nós. Vamos cantar, adorar novamente. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós, ó Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém. Bom dia, Miralda. Bom dia, Dona Rosa. Bom dia, Aline, nossa querida cabeça. Deus abençoe vocês. Bom dia, tia Melinha. Bom dia, Iru. Bom dia, Sofia. À medida que eu vou vendo vocês, eu vou conseguindo aí mandar também um abraço e conversarmos juntos também nesse tempo de oração. Há pouco nós recebemos a notícia que faleceu o cunhado do seu Jairo. Esta madrugada foi fazer o cateterismo e o cateterismo acabou não dando certo, né? E eu queria tirar um tempo agora para orarmos pela família do seu Jairo, da dona Jacira. Momento, nós estamos passando um tempo tão difícil, né? Assim, Deus tem chamado muitas pessoas, Deus tem chamado muitos amigos, muitas pessoas próximas. E é um tempo também de estarmos chorando com aqueles que choram, como diz a palavra do Senhor, clamar pelo consolo daqueles que perdem seus entes queridos, pessoas amadas, né? Então, um tempo de oração. Convido você a fechar seus olhos. Bom dia, Fabinho. Bom dia, Lari. Convido você a fechar seus olhos nesse tempo e orarmos pela essa família amada que é do seu Jairo, da dona Jacira, para que Deus traga um consolo sobre a família nesse momento. Maravilhoso Deus, nós cremos que tudo pertence ao Senhor, tudo está no tempo do Senhor. E neste momento queremos colocar a vida do seu Jairo, da dona Jacira, da sua família, esse tempo também de despedida do seu cunhado. Que o Senhor, ó Pai, esteja fortalecendo o coração da família neste momento, trazendo um renovo do Senhor, o consolo do alto, para que eles possam também, ó Pai, saber que o Senhor é Deus, o Senhor sobre a vida e nada está fora do tempo, está dentro do tempo pré-determinado pelo Senhor. Aqueles que ficam, ó Pai, nesse momento, que o Senhor traga consolo, traga assim um renovo, uma bênção especial à vida deles e eles possam, ó Pai, serem confortados pelo Senhor. Oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. A lição de hoje fala sobre, a lição 9 fala sobre o cristão e as leis. O cristão e as leis. Na semana passada nós falamos sobre o aborto, né? Foi uma lição interessante sobre o aborto. Na outra lição falamos sobre o cristão e o divórcio. São temas assim polêmicos e hoje vamos falar um pouquinho sobre o cristão e a lei, né? Então
Convido você a abrir a palavra do Senhor em 1 Timóteo, capítulo 1, o verso 8 ao verso número 11. Bom dia também a Camila, né? Eu já vi a fotinha dela aqui. Se eu não vi sua fotinha ainda, irmão, me avisa. Eu quero pelo menos poder mandar um abraço virtual aí para você. É um privilégio, né? Estarmos aí nos vendo, mesmo que virtualmente. Né? Bom dia ao Diegão também. Na semana passada, nós estivemos orando pelo Diego, por mais um aninho de vida que ele completou. Né? O nosso abraço ao Diego. Então, 1 Timóteo, capítulo 1, do verso 8 ao verso número 11. Diz assim a palavra do Senhor: Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Então, primeiro, olhando para o texto base, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele sempre pensa na igreja de uma forma sadia, e que a igreja viva dentro de uma comunidade ou dentro de uma sociedade, também pensando nos valores aos quais ela está inserida. Bom dia, Paula. Apareceu a Paula aqui, acho que ela tinha aparecido ali, eu não havia cumprimentado a Paula, né? O Vladimir. E a lei, ela foi criada, na verdade Paulo vai também fazer esse paralelo, para que a igreja ande bem dentro da comunidade ou dentro da sociedade a qual ela está inserida. Por isso, a lei, Paulo vai trazer um parâmetro muito interessante logo no começo do texto, porque ele vai dizer o seguinte: sabemos, porém, que a lei é boa, né? Então a lei, ela não aparece como uma coisa ruim. Na verdade, ela aparece como algo que traz uma organização. E se alguém dela se utiliza de modo legítimo, por isso, se alguém precisa e usa de modo legítimo, ela é boa. Olha só, agora, tendo em vista que, verso 9, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo. Então a lei, na verdade, ela é um peso realmente para aqueles que andam de forma injusta, de forma errada dentro da sociedade. Porque para aqueles que andam corretamente, ela não tem nenhum peso, ela não traz nenhum dano. Ao contrário, ela faz com que a sociedade, né, viva bem, a sociedade caminhe de uma forma organizada. Lembrando que, a princípio, num primeiro momento, quando nós conhecemos algo sobre a lei, nós conhecemos através da palavra de Deus, onde Deus dá a primeira constituição da lei escrita ali ao seu povo, para que o seu povo tenha um relacionamento e o conheça profundamente. A introdução da lição de hoje traz a seguinte fala: em termos gerais, a lei é um conjunto de normas que emanam de um poder soberano e que regulam a conduta de uma sociedade, estabelecendo sanções para os desvios. Dicionário, aqui aparece Aulete, né, que traz essa informação. Cada povo tem as suas leis. Sem elas, a sociedade vira um verdadeiro caos. As leis garantem e regulamentam direitos, como também impõem deveres. Então, ao mesmo tempo que nós temos direitos, nós temos deveres debaixo da lei. No Brasil, as leis são elaboradas pelo poder legislativo e promulgadas pelo poder executivo. O cristão está inserido numa sociedade que é regida por leis. Porém, acima de tudo, está a lei do Senhor. Então, acima da lei
promulgada pela justiça, ainda assim está a lei do Senhor para quanto aos cristãos. Se você pensar dentro da história, a lei do Senhor, ela trouxe aparentemente um prejuízo, mas quando Deus se manifestou diante da lei, nós vemos também que a pessoa que escolheu viver a vontade de Deus recebeu uma grande bênção e foi levantada também pelo Senhor. Nós lembramos aqui, por exemplo, do profeta Daniel, quando ele é promulgada uma lei a qual ele não poderia adorar, ele teria que se prostrar diante do rei, ele não poderia adorar ao seu Deus. Mesmo assim, ele escolhe continuar adorando a Deus. Inicialmente, por causa de uma punição da lei, ele é lançado na cova dos leões. Mas quando o Senhor se manifesta, o Senhor também fecha a boca dos leões e ele sai dali são e salvo, para que o poder de Deus também fosse manifesto e fosse mostrado ao mundo. Quando nós vemos grandes feitos como esse, onde há uma transgressão da lei, nós vemos, na verdade, no sentido de que o Senhor foi exaltado dentro dessa história. Assim também, em países os quais a lei proíbe ler a palavra de Deus ou conhecer ao Senhor, ali há uma transgressão sim, e pessoas são salvas e pessoas adentram o reino de Deus, mesmo que a lei vigente no país assim proíba, ou coíba o conhecimento da palavra do Senhor. Nesses casos, por exemplo, que eu citei, são casos os quais a lei do Senhor ela ainda está acima, porque o Senhor é quem traz salvação e traz também vida ao seu povo. Diante disso, o assunto desse estudo se reveste de especial importância. Como deve agir o cristão quando as leis dos homens conflitam com as leis de Cristo ou as leis de Deus? É uma pergunta interessante, a qual nós vamos conversar um pouquinho. No Brasil, nós temos um grave problema que é a tolerância quanto ao descumprimento das leis. O cristão pode ser conivente com essa cultura de descaso para com as leis? É uma pergunta. O que fazer diante das leis injustas que penalizam os cidadãos? Essas são as questões que precisam ser consideradas à luz da palavra de Deus. É este o objetivo do presente estudo, ao abordar o tema o cristão e as leis. Aqui, o primeiro ponto de hoje, a importância das leis. No texto base desse estudo, o apóstolo Paulo afirma: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores. É o verso 8 e o verso 10. Entretanto, parece que alguns gostariam de viver numa sociedade anárquica, isto é, sem governo, sem leis, sem autoridade. Houve um tempo na história de Israel em que a sociedade estava assim. Naqueles dias, isso vai estar lá em Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Então, neste primeiro momento, existem sim as pessoas que estão debaixo da lei e que gostariam de não existir regras e leis. Eu me lembrei de um aluno meu, eu acho que eu já até contei em outro momento esse fato, mas ele disse que ele ia ser anarquista. Eu disse para ele: puxa, interessante esse seu posicionamento. E ele disse para mim, eu perguntei para ele: mas por que você decidiu que você quer ser anarquista, né? Que ele chegou todo certinho para minha aula, sentou bonitinho, trouxe sua guitarra. E ele disse: porque eu não gosto de viver em sociedade, eu acho que a sociedade está errada. E ele começou a descrever várias coisas. E eu disse: mas se você não gosta de sociedade, assim, então na verdade você está no lugar errado. Assim, porque você está aqui certinho na minha frente, vivendo da sociedade. Então eu entendo o seguinte: se você não gosta de sociedade, se você é contra todo tipo de governo e sociedade,
organizada, eu disse para ele, você precisa morar em outro lugar. Então eu vou pegar meu carro, vou levar você num lugar deserto, onde tem a floresta, onde tem a natureza. Vou pedir, quando você descer, eu vou pedir para você tirar toda a sua roupa, porque a roupa também é algo da sociedade. E foi construído por alguém na sociedade, que vive em sociedade. E você vai sair nu, vai entrar na mata e vai passar a viver da natureza, sem regras. Você não vai ter regra, você não vai ter nada. Você vai viver do jeitinho que você chegou ao mundo. E ele ficou me olhando. E ele, no começo, ele ria um pouco, assim, meio achando que eu estava tirando sarro dele, né? E eu estava, de certa forma, até brincando com ele. Mas aí eu disse para ele, aí vai acontecer o seguinte, eu vou começar a descrever o que vai acontecer. Você vai passar o primeiro dia, provavelmente você vai entrar, vai procurar alguma coisa para cobrir suas partes íntimas, e você vai achar um tipo de roupa, e depois você vai notar que depois de um tempo sua barriga vai começar a roncar de fome, e você vai sentir fome. Provavelmente você vai procurar alguma coisa para comer, e, por exemplo, talvez você encontre um lago, você vai ter que pescar um peixe, depois você vai ter que acender o fogo e assar seu peixe. Depois que você comer, você vai poder descansar, mas logo que você acordar, talvez você acorde no final da tarde, já esteja um pouco frio, você vai ter que fazer uma casa, você vai ter que fazer um cobertor. E eu comecei a descrever várias coisas que eu disse que ele teria que fazer como uma sociedade organizada. E ele, depois ele foi embora, passou uma semana, ele voltou e começamos a aula. E eu não lembrava naquele primeiro momento que ele ia ser um anarquista, né? E ele foi, de repente ele parou no meio da aula e disse, professor, eu pensei naquilo que você falou e eu não quero mais ser anarquista. Aí nós rimos muito, né? E continuamos a conversa, porque ser o anarquista ou não gostar das leis é muito fácil, principalmente quando as leis nos privilegiam de alguma forma. Quando aquilo é bom para mim, eu não acho ruim, mas quando é uma coisa que eu não gosto, aí eu sou contra as leis. E por isso precisamos ter esse cuidado também como igreja. Pensar que as leis, elas são benéficas para o povo de Deus também, e elas são importantes para que a igreja se estabeleça e também tenha um relacionamento real com a sua sociedade, né? Olha só, continuando aqui na revista, porém, as leis são necessárias para garantir a ordem social e a segurança dos cristãos. Então, quando esse menino mesmo que eu conversava, eu falava sobre a questão da ordem social e até mesmo a segurança dele, para que ele pudesse crescer, se fortalecer e ser um cidadão de bem dentro da sociedade. Por exemplo, quando você encontra numa autoestrada as placas de sinalização, sabe que elas têm por objetivo garantir tanto a sua segurança quanto os demais usuários. Então, se existe uma regra de segurança na estrada, é para que ela seja cumprida tanto para o seu benefício como para o próximo. Quando alguém desobedece às leis do trânsito, por exemplo, desastrosas podem ser as consequências. Uma vez eu fiz uma atualização para habilitação, foi obrigatório um período, não sei se ainda existe essa atualização, mas na renovação da carteira de habilitação eu precisei fazer um renovo lá em uns estudos. Mas uma das coisas que eu achei mais interessante naquilo, claro que a gente faz meio contrariado, né? Depois você dirige há um bom tempo, você não quer fazer outros cursos sobre a lei de trânsito. Mas uma das coisas que eu achei interessante é que no comentário era que quando há um acidente, o qual há um prejuízo para um pedestre ou para uma pessoa, quer dizer que a lei como um todo falhou. E eu li aquilo, eu fiquei pensando, falei assim, a lei como um todo falhou. Depois eu entendi à medida que eu ia lendo, porque o texto dizia que a lei ela existe para preservar a vida das pessoas e dos pedestres. E uma vez que a lei, que acontece um prejuízo ou acontece alguma coisa com uma pessoa, quer dizer que em algum momento a lei falhou, ou em algum momento
a lei deixou de ser eficaz, ou ela deixou de alcançar o seu objetivo máximo, que é preservar a vida das pessoas. E quando a gente vê a lei de trânsito, pessoas, por exemplo, no período de viagem, com excesso de velocidade, fazendo ultrapassagens arriscadas, né? Nós vemos que por 3 minutos, por 5 minutos que você chegaria ao seu destino, pessoas perdem a vida, pessoas perdem entes queridos, né? Então por isso as leis são importantes. Então as leis têm como finalidade organizar a nossa vida e evitar problemas. É dever das autoridades cumprir e zelar pelo cumprimento das leis. Segundo a Bíblia, o princípio da autoridade emana de Deus, e as autoridades constituídas foram por Ele constituídas. Quero abrir esse texto, esse aqui é interessante. Romanos 13, o verso número 1. Se você estiver com sua Bíblia aí pertinho, se você não estiver, convido você, não dá para pausar, mas convido você a pegar sua Bíblia lá rapidinho, para que a gente acompanhe os textos também. Acompanhe os textos. Romanos capítulo 13, o verso número 1. Diz assim: todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Se alguém exerce alguma autoridade, né, essa autoridade também ela é permissão de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Então vou ler novamente o verso 1. Todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Portanto, o cristão é orientado a reconhecer a autoridade daqueles que estão constituídos nas mais diferentes esferas de governo na sociedade. Por isso, nos cabe também a reconhecer que essa autoridade ela é constituída e ela é de fato. Vamos abrir 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro lá no finalzinho. 1 Pedro capítulo 2, o verso número 13 ao verso número 17. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao Rei. Honrai ao Rei. A função das autoridades é elaborar leis justas e fazê-las cumprir, aplicando a justiça aos transgressores. Então a função das autoridades, pelo menos deveria ser assim, é fazer leis que sejam justas e aplicar a justiça aos transgressores. As leis existem para garantir a segurança e o bem-estar da coletividade. Apesar que nós vemos aí, ultimamente, no nosso país, alguns momentos ou algumas situações que são tristes realmente, que nós não compreendemos até como algumas leis surgem no nosso país e até mesmo de uma forma injusta, né? Muitas vezes, mesmo assim, nós precisamos orar ao Senhor. E como cristãos, podemos sim manifestar não transgredir,
mas manifestar a nossa insatisfação. Nós podemos dizer de uma forma respeitosa e não agressiva ao nosso próximo. Nós podemos sim dizer, falar sobre a nossa insatisfação, colocar o nosso ponto de vista, mas nós nunca podemos perder de vista que mesmo as leis que nós consideramos injustas, que aparentemente elas não são boas, ainda assim Deus está dentro da história, porque uma vez que existe um governo, existe uma lei dentro de um país ou dentro de um mundo como um todo, e ainda está debaixo da permissão de Deus. Se você ler o livro de Apocalipse e compreender o rumo que o mundo toma para o seu final, você verá que realmente a tendência da lei não é ser tão justa ou ou cumprir aquilo que realmente ela deveria ser, porque a palavra de Deus diz que no final de todas as coisas, no final, se Cristo não vir buscar a sua igreja, até os eleitos podem ser corrompidos devido àquilo que virá ou está se formando diante da sociedade contra a palavra de Deus também. Então, por isso, nós precisamos ter esse entendimento, né? Continuando aqui, as leis existem para garantir a segurança e o bem-estar da coletividade. Não se deve esquecer, porém, que existem leis ultrapassadas e também injustas que devem ser revisadas, modificadas ou abolidas. É para isso que elegemos representantes na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional. Então existem mecanismos para que essas leis sejam mudadas? Existem. Por isso o poder do voto, a importância do voto, por isso a importância de sabermos em quem estamos votando e se realmente a pessoa a qual nós estamos empregando a nossa confiança quando nós colocamos o nosso voto, se ela realmente vai satisfazer ou se ela tem uma vida digna que vai satisfazer aquilo que nós desejamos. Por isso nós temos como povo também, como brasileiros, nós temos essa oportunidade de votar e de conversar com políticos que promulgam essas leis. Bem-vindo, Júnior, bem-vindo, Pri, Sofia, sejam bem-vindos, queridos em Jesus. 2. Primeiro nós falamos sobre a importância da lei. 2. O respeito às leis. As leis existem para que sejam cumpridas. Faz parte do bom testemunho cristão. Vou ler de novo essa frase. Faz parte do bom testemunho cristão ser um cidadão cumpridor das leis. É lamentável quando um cristão é flagrado descumprindo as leis. Lembra há um tempo atrás, quando nós vimos os cristãos se dizendo cristão, né? Nesse momento não era nada cristão, mas dando graça pela propina que eles haviam arrecadado. Aquele testemunho foi terrível para aquelas pessoas que não conhecem a Jesus, porque é uma atitude que realmente não exalta a Deus. Quando nós vemos dinheiro da igreja sendo desviado, sendo empregado em coisas, em helicópteros, em grandes riquezas, há um desvirtuamento realmente do que é o dízimo, do que a lei do Senhor nos ensina. Porque o dinheiro realmente arrecadado, o qual foi da fidelidade, foi dado pela fidelidade dos irmãos no dízimo, na oferta, deve ser empregado na visão do crescimento do reino. Por isso o dízimo, ele deve ser visto sempre com muito cuidado, visto sempre como um presente de Deus para o povo, para abençoar o povo, para alcançar pessoas, para abençoar pessoas também, tanto na área social, como também no crescimento e o avanço do reino de Deus para a propagação da palavra do Senhor. A obediência do cristão às leis estabelecidas se dá espontaneamente, pois a consciência cristã move o servo de Deus a agir sempre visando ao bem de todos.
e não aos interesses pessoais. Então o cristão, ele deve caminhar pensando não no seu bem-estar, mas pensando naquilo que realmente exalta ao nome de Deus. Quero convidá-lo a abrir Romanos capítulo 13, o verso é o número 5. Romanos capítulo 13, o verso é o verso número 5. Diz assim a palavra do Senhor: é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Então, a lei e as autoridades, vou ler novamente aqui, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Então, há uma importância realmente de estejar sujeito, não por medo somente do descumprimento, mas saber que Deus é que está à frente da sua situação, e quando você é injustiçado, você pode clamar ao Senhor também e dizer ao Senhor. A disposição do cristão em cumprir a lei maior, que é o amor de Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, prepara o cristão para cumprir as leis menores estabelecidas na sociedade. Entretanto, pode haver situações em que a consciência cristã é ferida diante do que a lei exige. Nesses casos, é preciso haver a mobilização do povo de Deus junto aos governadores para que, seguindo os trâmites próprios, tais leis sejam revistas. O que não pode acontecer é cada um, por conta própria, escolher as leis que deseja cumprir e as que não pretende cumprir. Isso que nós falamos. Atualmente, com a modernização da legislação brasileira e as diversas exigências quanto à construção e ao funcionamento dos templos, por exemplo, muitos acham que é pura perseguição contra os evangélicos. Porém, devemos ser coerentes com os nossos princípios de fé e a tradição reformada, entendendo que, mesmo que venham de alguma forma nos atingir, as leis que beneficiam a coletividade devem ser acatadas com simpatia e respeito. Nós temos aqui em Londrina, há um tempo atrás, nós tivemos a questão da regulamentação dos templos, das igrejas evangélicas, devido aí ao zoneamento, a questão do zoneamento, e as igrejas que não estavam nas avenidas, vias rápidas, elas não poderiam funcionar. Houve um endurecimento, realmente, e depois de os cristãos se manifestarem, a igreja evangélica, não só a igreja presbiteriana, mas todas as igrejas, nós estivemos juntos ali na Câmara, foi o ano retrasado, em 2019, e nós vimos que houve uma mudança, uma grande mudança, onde foi revisto as leis, mas uma das falas que eu achei interessante nós vamos rever a questão das igrejas, das localizações, mas também a lei deve ser observada. Por quê? Muitas vezes as reuniões das igrejas estavam fechando as ruas. Por exemplo, ali na Siloé, a rua é estreitinha. O que nós fizemos? Nós observamos esse problema, abrimos para que houvesse estacionamento, orientamos os irmãos no tempo que estávamos tendo uma reunião com mais fluxo de carros, a pararem alguns na farmácia próxima, para que a gente não impedisse a rua. Era de direito parar na rua? Sim, mas uma vez que havia um incômodo dos vizinhos, nós deveríamos ter essa observação e esse cuidado, para que a casa do Senhor também fosse exemplo para que outras pessoas ali na rua vissem e também entendessem que nós cumprimos ou nós estamos também acatando o que a lei está exigindo e pedindo também. Por isso, o respeito às leis, ela não começa fora da igreja, mas ela começa na igreja. E uma vez que eu e você somos templos do Espírito Santo,
ou seja, a casa do Senhor, então o Espírito Santo começa a trabalhar no meu e seu coração para cumprirmos também as leis e observarmos. E se nós achamos que ela está sendo injusta, existem meios legais para também nós colocarmos o nosso ponto de vista. 3. As limitações das leis. Considerando as constantes mudanças do mundo, as leis também precisam passar por reformas e atualizações. O Código Penal brasileiro, por exemplo, é de 1940, tendo já sofrido algumas alterações. Problemas novos vão surgindo, demandando a criação de novas leis ou aprimoramento das aqui já existentes. Então, se em 1940 nós tivéssemos mantido as leis de 1940, a sociedade estaria muito atrasada. Por isso, há uma necessidade sim das leis serem atualizadas, e uma vez que eu e você vivemos dentro dessa sociedade, nos cabe, através do voto, através da igreja também, como um exemplo e como povo de Deus, ditar também essas regras ou essas leis e ajudar na atualização. As leis objetivam garantir o bem-estar da sociedade. No entanto, muitas vezes elas se mostram ineficazes ou inadequadas, ou até mesmo injustas. É um sério problema quando a lei se transforma em instrumento de opressão. Quando a polícia, vamos pensar a polícia, quando a polícia ela cumpre a sua função, ela é muito boa para a sociedade. Mas quando a polícia ela se corrompe, ou começa a cobrar propina, ou passa a ser injusta, ela vira um grande problema, porque além de não cumprir a sua função, ela passa a oprimir a sociedade, ou pelo menos um grupo da sociedade. Os profetas denunciaram de forma implacável desvios do direito. Isaías, por exemplo, advertiu, Isaías capítulo 10, o verso número 1. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão. Então, na visão do profeta Isaías, agora não está somente o povo, ai por causa do povo, mas ai por causa de Deus, porque Deus vai se levantar em favor do seu povo. Lembra do povo que estava sendo oprimido lá no Egito? Ali havia uma lei, e uma lei severa contra o povo hebreu, para que eles não crescessem, não se multiplicassem até. E Deus ouve o clamor do seu povo. Se a igreja vê que a lei que está sendo promulgada, ela vai contra aquilo que fere ou aquilo que exalta a Deus, ela pode se levantar em oração. Por isso que nós oramos, por isso que nós oramos pelo nosso país, por isso que nós oramos pela nossa sociedade, por isso que nós oramos pelos nossos dirigentes, para que Deus se levante e se manifeste. E se você acha que os nossos dirigentes, eles estão longe da presença de Deus, a palavra diz também que Deus, ele converte o coração daquele que é injusto, daquele que é corrupto, daquele que anda longe da presença dele, para que os seus filhos sejam cuidados. Então, se há alguém que nós podemos clamar e achar guarida, é o nosso Deus. Em sociedades democráticas, como é o caso do Brasil, em que prevalece o Estado de Direito, há formas legítimas, formas legítimas de a sociedade se manifestar e lutar por leis mais justas, com base nos parâmetros de justiça de que dispõe, embasados na palavra de Deus. O povo de Deus deve exercer a cidadania, participando ativamente dos processos de construção de uma sociedade mais justa e democrática. Antes, porém, os cristãos devem ser os primeiros a dar exemplo de respeito às leis. Antes, vou ler essa última frase. Antes, porém, os cristãos devem ser o primeiro a dar o exemplo de respeito às leis. Nós vemos aí muitos pastores, por exemplo, sendo eleitos
na nossa sociedade para servir realmente a Deus, porque eu creio que é um serviço a Deus, não um serviço somente à justiça, mas servir a Deus através da função que eles exercem dentro da justiça ou dentro da política. E muitas vezes acabam se corrompendo, porque a máquina ela já vem corrompida e à medida que as pessoas vão vendo a possibilidade do poder, do dinheiro, acabam sendo corrompidas ou se corrompendo. Mas nós vemos que, ao mesmo tempo, de uma forma negativa, nós vemos que existem muitas pessoas honestas e que buscam viver a verdade. E eu quero dizer para você que muitas vezes nós gastamos mais tempo criticando os nossos políticos do que orando por eles, do que dando exemplo de cidadania, né, respeitando as leis, amando o próximo também. Muitas oportunidades nós temos de servir ao nosso próximo, de deixar essa sociedade menos injusta, e nós como igreja, eu tenho comentado sobre isso, sobre a importância de nós entendermos aquilo também que Deus está fazendo e o qual está nos chamando, não para nos reunirmos, mas para sermos exemplos dele, para ser a voz profética dele. E ser a voz profética não é só denunciar a injustiça, mas é ser o exemplo dentro da sociedade, é vivermos dignamente, é vivermos de uma forma que o evangelho não seja banalizado ou visto como uma forma negativa, mas ao contrário, visto como algo que as pessoas almejam e que também elas respeitem e desejam amar a cada dia. Para a discussão, as leis do nosso país determinam que todos têm de fazer anualmente a sua declaração do imposto de renda. Você acha que é lícito aos cristãos sonegar essa informação ao fisco? Então aí nós estamos, eu acredito, eu não sei se foi ontem ou se é segunda-feira, o último dia do imposto de renda. 2. As leis de trânsito são frequentemente infringidas no Brasil. Você acha que os cristãos são mais comportados no trânsito do que as demais pessoas? Uma boa pergunta. Como o crente deve agir em relação às leis que ferem a consciência cristã e contrariam os preceitos da palavra de Deus? Uma outra pergunta interessante. E para pensar, quero finalizar, é bem verdade que a lei não pode fazer um homem me amar, mas ela pode impedi-lo de me linchar. E eu penso que isto é muito importante. Essa frase foi escrita por Martin Luther King Jr. Vou ler novamente. É bem verdade que a lei não pode fazer um homem me amar, mas ela pode impedi-lo de me linchar. E eu penso que isto é muito importante. Então, fica essa frase e as perguntas de hoje sobre a lei e sobre o estudo. Se você tem alguma pergunta, se você tem alguma dúvida sobre esse tema também, que eu considero importante para conversarmos na nossa atualidade, fica aberto o nosso canal. Você pode fazer a pergunta, você pode me mandar a pergunta em particular, você pode conversar pela live mesmo, mas o mais importante é você pensar sobre o que a palavra de Deus tem nos chamado a viver e a fazer a cada dia. Eu quero finalizar a nossa escola dominical. Foi muito bom estar aí com vocês, estarmos realmente juntos aí, louvando a Deus. E eu vou finalizar depois da oração com um cântico. Bom estarmos aqui louvando a Deus. E eu convido você a cantar comigo no finalzinho aí. Depois, se você quiser mandar um bom dia, você pode mandar, que eu vou estar aí me despedindo de vocês e mandando também um abraço aí virtual, tá? Então vamos orar, finalizando a nossa escola dominical. Maravilhoso Deus, obrigado porque o Senhor é um Deus cuidadoso, um Deus que em todo tempo, Pai, age com justiça para conosco, age com amor, com misericórdia. E nós, ó Pai, nós queremos pedir ao Senhor que
nos ajude a viver e sermos exemplo onde nós caminharmos, onde nós passarmos, que a palavra do Senhor, ó Pai, possa ser exaltada e também ser a base para o nosso caminhar. Que o Senhor, ó Pai, possa ser exaltado a cada passo que nós dermos. Ser com cada um de nós, com as nossas famílias, com cada família que estará reunida nesse tempo de almoço. Que o Senhor venha fortalecer os laços familiares, cuidar daqueles que amamos e nos fortalecer em Cristo Jesus. Amém e amém. O nosso culto hoje será no horário normal. Para o horário de culto existe uma solicitação, mas a igreja nesse caso ela não cabe uma mudança do seu horário. Nós faremos o nosso culto das 7 horas até 8 horas, um pouquinho antes das 8. Provavelmente nós vamos finalizar o nosso culto para os irmãos irem para casa. Então, se você deseja estar presente no nosso culto, temos um tempo restrito, menos pessoas, mas será um prazer recebê-lo. Também teremos o nosso culto online. Se você quiser, estaremos 7 horas aí conectados juntos também, para juntos louvarmos a Deus. Um grande abraço e um excelente domingo, em nome de Jesus. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Bom dia, Dona Rosina, seu Neto, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós, ó Deus. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Grande abraço ao Luiz, bom rever o irmão. Olha lá, o Luizão está ajudando aí eu na minha nova bike, para depois pedalarmos juntos. Incentivo você também se você precisa de uma ajuda aí para comprar uma bike, eu vou pôr o Luiz numa fria, pede uma dica aí ao Luizão. Ele está me ajudando para pedalarmos mais saúde também à nossa igreja. Um grande abraço, Júnior, um grande abraço, Pri, um grande abraço, Sofia, um grande abraço, Beth, Dona Rosa, Tia Melinha, Sofia, Iru, Presbítero Neto, Dona Rosina, Aline. Tem alguns ainda que eu não consigo ver a fotinha aí, irmãos. Venha nos abençoar e que essa união